Você que está ao alcance da minha voz nesse momento, eu te desejo um ótimo dia. Quero te enviar um grande abraço nesse momento. Estou orando para que tudo vá bem na sua vida, você consiga encontrar uma direção, uma solução e também a bênção do Senhor para que te acompanhe em toda e qualquer situação que precisa ser vivida hoje. Hoje nós ainda vamos insistir com o assunto do perdão, porque o assunto do perdão traz vida, saúde, alegria e, acima de tudo, liberdade e santidade. O perdão é um dos caminhos para a santidade, é o primeiro caminho, é o primeiro degrau para a santidade e para cura para os nossos dilemas e também dificuldades diárias. E então, pensando nesse tema do perdão, vamos falar um pouquinho sobre como José foi tão feliz em perdoar os seus irmãos pela maldade que lhe fizeram quando eles venderam José como escravo para o Egito. No capítulo 45 de Gênesis, a partir do versículo 1, ele diz: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa do faraó. Disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustado que ficaram diante dele. José disse a seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. É maravilhoso essa leitura bíblica, porque ela tem todo um desenrolar de tantos anos em que José estava isolado da família e agora, em um grande momento, uma grande revelação, ele está ali diante dos seus irmãos e ele pode então agora não só liberar cura e perdão, mas também entender que os propósitos de Deus para a vida dele eram muito maiores, porque ele tinha ido adiante da família para preservá-los, para salvá-los. Quero chamar aqui a atenção quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Convencido da mudança de caráter dos irmãos, ele ordena que os empregados saiam e deixa extravasar toda a emoção com lágrimas, abraços, perdão e reconciliação. Por fim, José pôde expressar os seus sentimentos, reprimidos por muitos anos. Ele experimenta uma catarse. José então pergunta pelo pai, mas seus irmãos assustados. José pergunta pelo pai, mas seus irmãos assustados não lhe puderam responder. Versículo 4, quando José diz: Agora cheguem perto de mim. Eu acho muito importante isso, porque o aconchego e o abraço de José dominam o ambiente. É uma enorme manifestação de humanidade, de afeto e alegria. É saudável, emocional e espiritualmente que momentos como este sejam cultivados também hoje, como reação à grave despersonalização que a vida moderna impõe. Na palavra de Deus temos a mensagem do aconchego de Deus a todos os seres humanos, aconchego a ser compartilhado também entre nós. Do versículo 5 ao versículo 8, quando José diz: Não fiquem tristes nem irritados, é interessante notar que José não acusa os irmãos pelo passado, como provavelmente muitos fariam. Ele afirma com insistência que todos os acontecimentos, dos mais dolorosos até o seu sucesso no Egito, são providência de Deus
para a preservação da vida. Assim ele abre espaço para o diálogo e para a reconciliação. Eu quero também falar sobre essa importância que dentro do conflito possa se abrir espaço para ouvir o outro, para ver o outro, para entender o outro e para trazer o outro para perto, pela necessidade que nós temos realmente de ser parte da solução do conflito que foi gerado. Uma vez que, quando nos envolvemos no conflito, de alguma forma Deus quer nos ensinar, quer falar e muitas vezes também quer nos aprovar. E Ele quer nos aprovar em olhar, em perceber a forma como nós somos capazes de abrir mão de direitos também para abençoar a vida da outra pessoa. Eu ainda quero chamar a atenção aqui nesse capítulo 45, do versículo 25 ao versículo 28, quando diz assim: Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E ele disse: Basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Podemos imaginar a surpresa e a emoção de Jacó com a chegada dos filhos e todos aqueles veículos oficiais à sua casa. Como é natural, ele recebeu com incredulidade a notícia de que José estava vivo e deve ter se lembrado da orientação que seu pai, Isaque, havia recebido de Deus para não ir ao Egito. Mas ao final, seu afeto foi mais forte. Ele se animou e disse: Irei e o verei antes que eu morra. Eu ainda quero só, já caminhando aqui, claro, para a conclusão, no capítulo 46, versículo 29 e 30, diz: Então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Gósen era a cidade onde a família estava se instalando. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Eu não poderia jamais deixar de falar que quando ele se lançou ao pescoço do pai, José vai apressadamente para encontrar o que nos últimos 23 anos não havia acontecido. Ambos choraram copiosamente por um longo tempo. E aqui nós podemos ver o desfecho de toda essa situação trágica que levou essa família a ficar isolada de um ente querido durante 23 anos. Agora José, que ele poderia não ter perdoado os irmãos e ter continuado no isolamento e também no anonimato, mas ao perdoar os irmãos, ele trouxe toda a família para perto e deu à família uma nova chance para que, como nação, a nação prevalecesse, sobrevivesse, fosse salva, porque José decidiu perdoar, amar, restaurar e reaproximar a família. Quantas lições nós podemos aprender com José hoje, de que o perdão é uma via de vida, de restauração, de cura e também de fortalecimento para a família e para o futuro de uma nova geração. Que Deus nos abençoe, nos ajude a deixar o perdão correr como um rio que corre da água que está vindo das fontes direto para o mar. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça e que o nosso coração esteja aberto para o perdão, para a cura, para a restauração e para um novo tempo. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e hoje a mensagem é a mensagem que José traz para os nossos corações. Um grande abraço.